no esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Vox Populi Esporte e Fé, o programa onde a nossa espiritualidade encontra a vida cristã. Eu sou Thiago Garcês, jornalista, e hoje nós vamos voar. Se você já passou por São Conrado, pela Orla, ou ficou olhando o Cristo Redentor, com certeza já viu várias asas coloridas cruzando o céu carioca. E é claro, já se perguntou, que coragem é essa? Que esporte é esse? Que adrenalina pura? Hoje nós vamos falar sobre o voo livre e os esportes radicais do ar. E olha que curiosidade muito bacana. Vocês sabiam que 2 sacerdotes do Santuário Cristo Redentor também praticam voo livre? O Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, já fez um salto de parapente com o objetivo lindo de ajudar no reflorestamento da Floresta da Tijuca, espalhando sementes nativas pelo ar. E tem também o nosso padre João Damasceno, que é praticante de parapente e vive essa experiência sempre que pode. Então, para levar a gente nesse voo radical, vamos conversar com o atleta e instrutor da Confederação Brasileira de Voo Livre, Luiz Otávio Cardoso de Menezes. Luiz, primeiramente, obrigado por você ter vindo aqui no nosso programa, estar aqui com a gente para poder falar um pouco sobre esse esporte que deixa o céu do Rio de Janeiro ainda mais bonito, né? Muito obrigado por estar aqui. Legal, muito obrigado pelo convite. É um privilégio poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho dessa visão que a gente tem em estar meio despregado do planeta. Que maneiro. Conosco aqui também ele, o homem dos 1000 esportes. Depois a gente vai saber se de fato ele já praticou esse esporte ou não. Samir Aros, coordenador do nosso portal Esporte Fé. Boa noite, Fala, Tiagão, boa noite, padre. Boa noite, Luiz. Boa. Muito bem-vindo. Rapaz, esse é um esporte que ainda quero praticar. Olha, Luiz, vamos trocar figurinha depois. Poxa, que novidade. Padre, não é possível. Porque ele é o homem do mergulho e até o ar, entendeu? Então... Aproveitei bem a vida, né, padre? Que bom, que bom. A gente sabe aproveitar os momentos, né? Que bom, né? Graças a Deus. E é claro, nosso padre aqui também, né? Só pra gente apresentar, nosso padre Marcos Vinícius, assessor eclesiástico da Pastoral do Esporte da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Padre, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Catedral, boa noite aqui a todos na mesa. E eu acho que vai ser um programa bem interessante sobre essa questão do voo, né? E, de fato, andamos aí pelo Rio, principalmente por essa parte aqui de São Conrado, né? Quem passa de carro, né? Sempre vai olhar ali para cima, vai ver alguém voando e vai admirar, né? E também ter até essa vontade, né? Quem sabe primeiro ter a coragem, né? Acima de tudo, coragem, para poder voar, até porque se não tiver muita coragem também pode atrapalhar até mesmo a pessoa que está pilotando, né? Mas eu acho muito bonito e, de fato, o Rio de Janeiro tem essa primazia, né? De ter essa diferença nas práticas do esporte e principalmente essa questão do voo, né? No nosso verão carioca, né? Legal. E antes de a gente começar a falar sobre o voo com o nosso especialista que está aqui, o Luiz, a gente vai já falar do nosso tradicional giro pelos esportes com o nosso padre. Padre, o que o senhor destacaria? Eu vou perguntar para o Samir, você quer que eu fale primeiro por onde? Campeonato Brasileiro, Carioca ou a Supercopa? Eu vou deixar o Samir escolher por onde nós vamos só fazer um breve comentário. Eu vou te falar... Eu só fiz uma pergunta. Eu vou te responder com a mesma frase que eu respondo todo início do ano. Sim. O primeiro milha dos pintos, pai. Não, mas ano passado você não respondeu isso. Primeiro milha dos pintos, mas ano passado você não falou sobre isso. Não tem problema algum. Não, eu só estou fazendo uma pergunta para você. Pode começar pela Supercopa. Vamos começar pela Supercopa. Né? Não, apesar de que é muito raro eu conseguir assistir os jogos, né? Mas eu sempre vejo depois os melhores momentos, claro, né? E algum comentário do jogo em si. Agora, eu começo... Parece que não, mas eu começo a ficar preocupado com a questão do Flamengo, porque... É ruim, né? Eu verifico o técnico, né? Eu gosto do técnico do Flamengo. A gente já começa assim, aqueles memes, né? Será que já tá na hora de escrever fora? Pô, que isso? Né? 3 jogos? Não só 3 jogos. A questão é porque
o time, quer dizer, a torcida se acostuma à questão de vitória, aí começa a não dar certo, né? Como também é lá o Cruzeiro que está passando por aquela situação, né? Com o Tite, né? E eu acho que todo início de ano é sempre complicado para todos os times, né? E eu verifico também que os atletas quase não têm tempo de férias, né? Verifico o próprio Flamengo teve que antecipar um pouco mais o retorno dos atletas para o Campeonato Carioca, por não estar bem e ter ali aquela preocupação de ter que disputar, que todos os times já disputaram, né? Aquele quadrangular para não ser rebaixado, né? No Campeonato Carioca, né? E aí, de fato, o Flamengo tem tido aí essas derrotas que tem deixado aí a torcida um pouco impaciente, né? Mas eu acho que, de fato, o início do ano, nós nunca temos parâmetro para nada. Porque esse ano nós vamos ter a parada da Copa do Mundo, né? Então, às vezes, tem clubes que, às vezes, numa parada do ano está bem, quando retorna completamente diferente. Tem times que não começam bem e depois, em alguma parada, né, ele retorna melhor. Eu acho que o ano de Copa do Mundo, padre, assim, não querendo defender o Flamengo, mas eu acho que a Copa do Mundo, né, esse ano de Copa do Mundo, meio que ele deixa o planejamento do ano muito vulnerável, vamos dizer assim, porque a gente está acostumado a começar o Campeonato Brasileiro lá para abril, maio, né, fim de março, ali quando acabam os estaduais. Com a iminência da Copa do Mundo, teve que antecipar, né? O calendário da CBF teve que agir e antecipar os jogos. Só que, como o senhor falou, o último jogo do Flamengo foi no final do ano, praticamente de dezembro, para voltar. E claramente, ontem eu assisti o jogo, e claramente o time tá sentindo ainda, né? Tá desentrosado. Cada jogador parece que tá com 50 quilos de cimento nas costas correndo. O Arrascaeta, que foi o melhor jogador do ano, né? Rei da América, não conseguiu acertar um passe ontem, gente. Sabe? Então, assim... Mas fica pesado pro jogador, fica né? Pesado. Ele não ter ali um tempo também para poder relaxar, descansar, estar com a família, né? Porque isso também ajuda na questão psicológica, né? Sim. E daqui a pouco o atleta já tem que voltar a jogar sabendo que tem um calendário extenso, né? Um calendário enorme. Eu não lembro de alguma vez o Campeonato Carioca ser concomitante com o Campeonato Brasileiro. Eu não lembro. A Copa do Brasil, sim. Mas o Campeonato Brasileiro, eu não lembro, assim, alguma vez ser concomitante, entendeu? Mesmo pegando aí o finalzinho do Carioca. Finalzinho não, a metade do Carioca, né? Pesquisar, mas não sei disso, não. Então, eu acho que o atleta, assim, ele já vislumbra o ano todo, acho que ele já fica cansado antes de iniciar a disputa, né? E a gente tem que falar também, padre, do Corinthians, né? Que fez um jogo... Sim. Defensivamente, quase que perfeito. Jogou bem. Mas tudo é início do campeonato, né? E às vezes o time que é campeão da Supercopa, ao longo do ano, ele não consegue desenvolver mais nada, porque foi apenas um jogo, né? Talvez se tivesse jogo de ida e volta, poderíamos tirar uma outra conclusão. Então, o jogo único, início de temporada, né? Eu sempre verifico que não serve de parâmetro para nada. Não serve de parâmetro. Mas para o Flamengo, como já perdeu 3 jogos seguidos, com o time teoricamente principal... Não é para poder sair, né, dizer que o time acabou, que o ano acabou. Mas é para você começar a ligar o alerta e o Felipe Luiz, a diretoria, tem que já pensar em opções, né? Ver o que você pode fazer. Contra o São Paulo, no Brasileiro, o jogo foi de virada, né? A derrota também foi de virada. Então, talvez isso vai aguçando no torcedor uma impaciência, né? Eu não acho legal isso, até porque o Felipe Luiz sempre demonstrou... a capacidade dele, né? E até mesmo na final do Mundial, ele foi muito elogiado, né? Até mesmo foi dito que ele teria a capacidade, pela forma como é que ele montou o Flamengo, apesar do time todo cansado de disputar um jogo quase perto do Natal, né? A capacidade de treinar qualquer time do mundo, né? E agora, esse retorno, eu acho que pesa muito mais a questão de não ter mais férias direito, entendeu? O futebol brasileiro, ele tem essa peculiaridade da torcida ser impaciente. É o Brasil, é o que tem no Brasil. O Flamengo pode ganhar 30 partidas, se perder 2, meio que as 30 são esquecidas. Sim. Entendeu? Mas eu acho que o técnico tem que se adaptar, não tem muito o que fazer, né? Tanto que no Carioca ele colocou já time reserva, time misto, para tentar ver se a galera descansava. Mas ontem, você falou, Thiago, a galera cansada. Você vê que o Jorginho não está rendendo 30%, 40% do que ele podia render. O Arrascaeta, cara, o Pedro não recebeu uma bola, não teve uma chance, não segurava uma bola. Pô, você vê que ao ponto do Pulgar chutar 2 vezes a gol e uma cabeçada na trave, o Pulgar
que vem lá de trás. Aí você vê como é que o time tá sentindo o peso. Mas acredito que a estratégia do Felipe é mais ou menos essa. Tentar descansar a galera para emendar no Brasileirão. E jogou bem, assim, na medida do possível, foi um jogo bonito. Até porque o Corinthians jogou pra caramba, O Corinthians jogou muito. Defensivamente, eles jogou montaram demais. uma estratégia. E eu acho que o Corinthians foi melhor mesmo. Foi melhor. Mas pro torcedor flamenguista perder pro Corinthians, né? Não, são as duas maiores torcidas do Brasil. Isso aí é uma coisa que pesa bastante. Pesa a bastante, pancada, né? O que você acha disso? Eu acho que... Como torcedor flamenguista. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Na alegria, na tristeza. É um privilégio ser flamenguista. O povo morre de inveja, porque não é inveja flamenguista. Não, mas a torcida vai xingar. Próximo jogo, vitória do Flamengo, esqueceu. Eu nunca falei mal, nunca critiquei isso, cara. Agora, só para comentar, ontem no Carioca, o Botafogo perdeu para o Fluminense. Foi 1-0, né, padre? Foi 1-0. Agora, o jogo naquele período de chuva, né? Caraca, que ontem pegou aqui, acho que a cidade toda, né? Uhum. Então, o jogo teve que também ser interrompido e aí o Botafogo acabou sendo derrotado pelo Fluminense. E o Vasco hoje enfrenta o Madureira, apesar do mando de campo ser do Madureira, mas o jogo vai ser em São Januário, porque existe lá um contrato aí de público que o estádio do Madureira não tem essa capacidade, e até por questão de segurança também, né? Eles vão jogar, fizeram um acordo entre as duas diretorias e o jogo vai acontecer em São Januário, Madureira e Vasco, né? E o brasileiro tá rodando, né? Tá rodando aí. Ô, Tiagão, pergunta aqui também para o convidado. Essa atitude que o árbitro tomou de expulsar o cara pós-intervalo, o que vocês acharam disso? Tipo, esperou, rolou, deixou passar e depois chamou chamou o VAR. Que se fosse... Eu acho que essa avaliação deveria ter sido feita no final do primeiro tempo. Porque tudo bem que o jogo continua, né? Mas acho que fica uma coisa assim meio desconexa, né? E aí, por ser no Brasil, eu não sei, eu já fico desconfiando. Será que de repente ele pode ter sofrido alguma influência no vestiário? Entendeu? Porque o VAR demorou muito a detectar aquilo ali, né? Por que só conseguiu detectar tempo depois e no retorno, né? Eu não concordo muito com isso, né? Mas aí eu não sei bem. Na transmissão falaram que esse procedimento ele não é ilegal. Isso pode normal, pode acontecer. Só que e foi para expulsão mesmo. Ele deu uma cotovelada, foi para expulsão. Só que foi isso. Eu acho que acabou com, não acabou, mas eu acho que o planejamento do Felipe Luiz pro retorno foi planejado com o jogador em campo, né? Com o Carrascal ainda jogando. Né? E aí, simplesmente, quando ele volta no intervalo, ele descobre que o Carrascal vai ser expulso. E aí você, né, tem todo o segundo tempo para poder jogar e agora sem um jogador. E foi o que aconteceu. O que você acha, Luiz? A tua observação foi perfeita, porque, na verdade, foi prejudicado duas vezes. A primeira com a expulsão e a segunda com a não possibilidade de se organizar para um segundo tempo com de supetão, né? Foi tipo menos um. Menos um, então, na hora vai fazer. E a outra questão também sempre dá margem aqui é Brasil, né? Sempre dá margem a se questionar se houve, né, alguma interferência, se houve alguma pressão. Isso é muito ruim. E o que fica prejudicado é o show, né? Porque tava estádio lotado, né? Teve show, tava um clima bem legal. Mas eu acho que isso não tira o mérito do Corinthians. Sim. Campeão com assim... Eu acho que foi o campeão que realmente tinha que acontecer para aquele jogo, né, padre? Ele jogou bem, mas o Flamengo também teve momentos no jogo que ele dominava, né? Até pela posse de bola também, né? E de fato, com menos um, você também começa a perder um pouco do parâmetro, como é que seria com os dois jogando completos, entendeu? Mesmo o Flamengo com menos um, ele deu ainda na frente, né? E o Corinthians ainda passou algum momento de sufoco, né? Agora, eu volto a colocar, né? Eu não concordo, por mais que faz parte da regra, mas eu achava que deveria ser resolvido logo no primeiro tempo. Concordo com o senhor. Mesmo que fosse expulso ali no primeiro tempo, entendeu? Concordo com o senhor. Como também isso pode acontecer até com o jogo, falaram que isso pode até com o jogo com o término do jogo, né? O juiz também ele pode alterar ali mediante algo que ele depois foi chamado a atenção, entendeu?
Então, enfim, tem as coisas boas do VAR, mas também tem essas situações que eu particularmente não concordo. Né? Mas eu também sou contra qualquer tipo de violência em campo. Um lance totalmente bobo, né? Ele deu a cotovelada e o juiz acabou o jogo. Sim. Uma atitude infantil que prejudicou todo o time, né? E o andamento da partida. Pessoal, o papo tá bom, mas a gente vai pro intervalo e no próximo bloco, você que está nos ouvindo vai saber de tudo sobre o voo livre. Fique com a gente, hein? A gente volta já já. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta e se você chegou agora, o Vox Populi Esporte Fé está voando alto, falando de voo livre, adrenalina e coragem com o atleta e instrutor da Confederação Brasileira de Voo Livre, Luiz Otávio Cardoso de Menezes. Luiz, para a gente já entrar no clima, o que é exatamente o voo livre? O voo livre é voar com as asas sem motor. E a gente tem a asa delta, que foi o primeiro esporte de voo livre. No Brasil começou em 1974 e veio do surf, que o pessoal que pegava onda, os surfistas e tudo, resolveram, viram os franceses que iniciaram o asa delta, o voo livre. Aí chegou um francês aqui, ensinou para um, ensinou para outro, e assim foi. A asa delta é ondas no ar, né? Você surfando a atmosfera. Então foi um esporte que teve muita identificação com o estilo do carioca, né? Isso em 1974. A asa delta veio e se instalou. A gente teve o PP, né? O grande ícone do voo livre de asa delta, foi campeão de surf e foi campeão mundial de voo livre, e ele partiu também numa final de campeonato no Japão. Então ele se acidentou e partiu. E a praia de São Conrado, ali onde fica o nosso clube, o Clube São Conrado de Voo Livre, é um marco, não só pela trajetória do voo livre, mas veio com surf antes. Então, surfistas que começaram a voar, e aí virou um point. 1980, aquilo ali foi o máximo. Então, era asa delta, tanto que veio o biquíni asa delta, aquela coisa toda, né? Corte de cabelo asa Corte delta. de cabelo de asa delta. Fiz muito com ela. Muito legal, né, cara? E, então, assim, isso foi a origem do voo livre. Depois, em 1986, alpinistas que eram paraquedistas resolveram pegar o paraquedas e abrir em cima da montanha e correr, não se jogar do avião. E daí veio o desenvolvimento do parapente, que o parapente é uma palavra francesa, que é parapente, que é uma mistura de paraquedas, de parachute, e pente, que é rampa. Então é um paraquedas de rampa. E aí começou-se a desenvolver, porque o paraquedas é aquela coisa quadrada que só desce. O parapente tem o mesmo conceito, né? A entrada de ar nas bocas da frente, elas são fechadas atrás, o ar entra, tem válvulas de conexão que estabiliza e vira uma estrutura rígida, porque a asa delta, ela tem a estrutura dela já é rígida, com os tubos de alumínio, os cabos de aço. O parapente, ele cabe na mochila, né? E você abre ele, na hora que você corre e infla, o ar entra e é distribuído dentro de toda a asa e tornando-se rígida. Então os franceses lá, aqueles loucos, né? Eles começaram a se jogar com paraquedas, aqueles paraquedas que já eram retangular, né? Paraquedas antigo, o inicial era redondo, aí veio retangular, aí começou-se a voar. De parapente o esporte foi se desenvolvendo. Por exemplo,
uma asa delta, ela faz uma razão de planeio, né? Então ela vai voar hoje, ela voa uns 20 metros para descer um. O parapente hoje já está alcançando 18, 15 metros. Um planador são 50 metros, 60 metros. E os parapentes no início, eles vieram do paraquedas e o paraquedas era só descida. Sim. Então começou-se a desenvolver o perfil do paraquedas, tornando-se uma asa. E aí ele começou a andar 2 metros para descer. Os primeiros parapentes a gente voava, andava 3,5 metros para descer um. Então essa razão de performance veio se desenvolvendo muito e hoje eu acredito que se chegou no máximo. Eu voei asa delta só como passageiro e no morrinho escola, porque o que aconteceu? Eu escalo montanha desde muito pequeno, e aí quando meu pai tinha sido da brigada de paraquedismo, foi coronel, chegou das primeiras turmas, então eu sempre tinha aquele negócio do paraquedas na história. Escalando montanha, quando eu vi que os franceses estavam se jogando da montanha com um paraquedas, eu falei, um paraquedas, não é nem avião, já sai aberto, é muito tranquilo. E aí deu a vontade de começar o esporte. Isso foi em 1988. Na verdade, eu e um amigo das escaladas, que a gente sempre escalou juntos e tal, a gente viu que, esse esporte aí é interessante, né? Vamos experimentar isso. Na época eu trabalhava na aviação, eu era da Varig, fui comissário 25 anos, cuidei do treinamento lá, então assim, a minha vida toda foi vendo isso tudo muito de perto. E ele estava morando na França na época, eu sei que minha mulher também era comissária, a gente viajou para lá, no mesmo trabalhando, e nos encontramos lá com esse amigo, com a namorada dele na época, e a gente estava tomando uma cerveja, assim, uma loja de alpinismo muito famosa lá, a gente... Vamos comprar um? Vamos. Só para testar, só para ver como é que é. Aí nós compramos, ele ficou lá, eu vim embora. Quando chegou aqui no Rio, como é que é isso? Aí eu peguei uma semi-instrução com um cara que era paraquedista e era voador de asa delta. Enfim, esse aí foi o início da história. Aí fomos no morrinho, demos um treino e eu vim decolar aqui da rampa de São Conrado. A rampa de São Conrado, para mim, ela tem uma história muito interessante, porque em 76, eu tinha 16 anos, eu fiquei acampado lá, em 1976, com um amigo, que o pai dele era guia de montanha, e a gente ficou para abrir a via de escalada ali da face da Pedra Bonita, e estava começando o voo livre, era 76, e a decolagem era lá no cantinho, perto da pedra, aí os caras, seus moleques malucos, pendurados, malucos são vocês. Eu quero falar isso, porque quando a gente voltou, em 88, era um localismo muito grande ali, né? Então a gente chegou lá, era uma rampa pequena, aquelas asas. Aí o parapente tinha que vir lá de trás correndo, uma poeirada. E aí começou a crescer. Nessa em que eu vim, esse meu amigo também, a gente, como conhecia o pessoal todo da rampa, das antigas, teve uma certa flexibilização ali de aceitar, né? O localismo era muito forte na época, é igual você querer ir surfar ali no Pontal da Barra, entrar com uma pranchinha de bodyboard e pedir licença. Que a galera vai te olhar bem torto, né? Vai dar licença. E foi interessante, porque nessa época tinha um outro camarada que já voava de asa há muito tempo, que era o Rui Marra, e ele... estava aprendendo com um francês que estava aqui de passagem, aí chegou eu e Bruno Menescal, acabou que a gente abriu a primeira escola, isso em 88, e aí iniciou-se o esporte assim. Já em 89, é muito interessante, porque em 88 chegou aqui uma equipe da França para voar, eles falaram, e agora em 89 vai ter o primeiro mundial de parapente, vai ser na Áustria, vocês não querem fazer
participar, a gente muito novo tudo, né? Então só tinham 5 que voavam, inclusive era 4, uma menina que ela já voava asa e aí passou a voar parapente também. Resumindo, nós fomos para o campeonato na Áustria, isso com 1 ano de prática aqui, o Mundial, e até que a gente por equipe foi bem lá, porque tinha um dos pilotos de parapente, ele voava asa também, e ele pontuou bem, nós ficamos em 7º lugar por equipe. Uma primeira experiência, ótimo. Agora, interessante que o senhor colocando a questão, a origem disso tudo sempre na França, né? O francês Mas hoje o Brasil domina um pouco essa... Não, o Brasil, ele... Na verdade, é muito interessante. O brasileiro, ele é bom em tudo. Ele é bom em tudo. Falta direcionamento, falta suporte, mas você vai vendo assim todos os esportes, vôlei, futebol, natação, tênis, né? Então sempre tem ícones, e no Brasil a gente sempre, nós fomos campeões de asa, recorde mundial foi batido de parapente, foram voados 500 e tantos quilômetros no sertão. Então, assim, o Brasil no parapente é muito forte, A gente tem competidoras, tem a Marcela Ochoa, que é uma competidora de top 10. Então, assim, é um esporte que é interessante que nós somos muito heterogêneos e com multicapacidades, né? Assim, qualquer esporte, você se buscar, tem campeões. Eu sei que tá todo mundo nos ouvindo, mas eu queria que você explicasse pra gente, até para quem ainda tem um pouco de medo de vou voar, como é que é a questão dos equipamentos, os equipamentos básicos de segurança, como é que é a questão na prática ali? Na verdade, esse negócio de você chegar e se tacar de um abismo, isso não é muito normal, né? Não é normal. Assim, então, faz parte o medo, né? Sim. Faz parte o medo. Mas, assim, é um prazer muito grande que eu tenho em levar alguém para voar. Por quê? Primeiro, eu sei o que aquela pessoa está passando. Mas provavelmente ela já não conseguiu dormir, porque a gente brinca muito assim, quando a pessoa vai voar, ela marcou para amanhã fazer um voo duplo. De noite ela já fica na adrenalina, como se fosse uma enfermeira colocasse ali um soro pingando adrenalina. Mas na hora da decolagem é como se a enfermeira abrisse aquela válvula e aquela descarga. Mas assim, o que acontece? Depois que você decola, muda as drogas, sai a adrenalina, entra dopamina, serotonina, você fica muito bem. Então a pessoa transcende, a pessoa transmuta, a pessoa é muito interessante a reação, mas assim, a gente já começa, todo mundo tem medo. E outra coisa, assim, é super seguro, os equipamentos, a gente voa, claro que tem um paraquedas reserva, né? A gente tem caso de colisão e tudo assim, mas assim, aqui em São Conrado, por exemplo, a gente teve quase 50 mil voos no ano. Tem épocas de carnaval e tal, 450 decolagens no dia. Então, assim, é muita coisa. E cada um vai ali buscando alguma coisa. Então, é legal nós, como assim, os instrutores, a gente tenta buscar, perceber o que aquela pessoa quer, mas assim, o medo é normal, faz parte. Então, assim, esse trabalho todo que a gente vai fazendo de relaxamento, de a pessoa ela se vê com medo, mas é um momento muito importante na vida. A gente tem diversas abordagens, né? Mas assim, muitas vezes isso vale mais do que 10 anos de terapia. Você pousou aqui, você está super fortalecido. Tá leve, leva né? isso para a tua vida. Quando você tiver com receio, lembra que, cara, você... E fora, que aí é o mais importante, eu gosto muito de entrar assim na abordagem espiritual, né? Porque
você vai ali, primeiro você está com a natureza, né? A obra divina. Né? Então, assim, e aí você vai entrar para uma dimensão que não é normal, não é nossa. Então, é mais a presença divina ali. E muitas vezes, assim, depois da decolagem, a gente filma, a pessoa passa aquela adrenalina, tá assim, abre os braços, agradece a Deus, né? Pede, vê que... Aí, cara, as reações são muito diferentes, mas normalmente é muito emocionante. A pessoa abre o braço, eu falei, faz uma oração, pede, agradece. É um momento de contemplação, né? Toda a obra de Deus ali vista de um ângulo que a pessoa raramente vê, né? Muito impressionante. E aquela região ali, eu não sei se vocês sabem, mas a cordilheira de montanha do Rio de Janeiro, vindo do mar, entrando na Baía de Guanabara, tem a Pedra da Gávea, aí tem a Pedra Bonita, aí vem toda a cadeia, vem o Corcovado e vem o Pão de Açúcar. Isso, olhando de lado, ao longe você vê um gigante deitado, cuja Pedra da Gávea é a cabeça e o Pão de Açúcar é o pé. E aonde existe ali as narinas do gigante, é onde você olha que tem uma cara. E assim a gente gosta muito de dizer, porque a decolagem é da Pedra Bonita. Uhum. Então nós dizemos que a gente faz uma figura de imagem para a pessoa, realmente é impactante. A pessoa decola do peito do gigante e, na verdade, da rampa, cada decolagem é uma pulsação divina. Então, então você tem que entrar naquele ambiente e você tem que ser grato. Então, assim, é uma experiência muito importante. Hoje, eu tenho o privilégio de ter os meus 2 filhos. Eu tenho um filho de 40, outro de 36, eles voam também. Sempre voaram comigo, mas nunca quiseram voar sozinho, eu também nunca não. Sempre assim, acabou que eles, cada um na sua idade, mas todos 2 com 30 anos, pô pai, quero voar aí. Aí eu ensinei a eles, todos 2 já maduros, então eles voam. O meu filho mais velho, o Bruno, ele é especial, ele teve meningite e é surdo, mas é professor de educação física e tal, também sempre voou comigo. Meu pai, que tinha sido paraquedista, e ele tinha se estourado num salto desse, ficou hospitalizado, estourou as pernas e tal. Depois que eu vim voar de parapente, chegou um dia, pai, vai ter um voa fantasia, que a gente fazia uns concurso de voa fantasia em São Conrado. Eu falei, vamos fazer uma fantasia, carnaval das 3 gerações no ar. Aí eu voei com meu pai e com meu filho, o Bruno, que tinha 6. Aí jogamos confete, serpentina. Legal. E aí, para ele ficou muito, queria colocar no livro de recorde, né? Aquelas coisas assim. Então, hoje, eu tenho o privilégio de ter os filhos voando, um esporte que é muito especial. Você, que é o multiesportista. O homem dos 1000 esportes. Eu já quero pegar teu contato. Vamos fazer. Bota aí. Aí vai ser o homem dos 1001 esportes. Não, mas sabe o que é legal? Olha só, pai. Olha só como é que muda um pouquinho a estrutura. Vamos voar, tá? Vamos voar, já bota na tua agenda, vamos ver. Olha como é que começa a modificar. Sim. Aí, só em pensar que sim. E na hora em que você tá lá, no dia, sabe, é muita emoção, mas cada um com o seu foco, cada um com a sua conexão divina, é uma sensação muito boa de saborear. Tá vivo, né? Isso é obra de Deus. Então, assim, vocês estão convidados. Vocês estão convidados. Aí, isso pode ser o terceiro, pode ser o terceiro padre. Já teve o Padre Omar, Padre Damasceno. Padre coçou até o pescoço. Olha só. Não, mas não tenho medo de voar, Eu não. sei. Mas ninguém falou disso, padre. Não. Vai com a camisa do Botafogo, mas acho que talvez
seja a pergunta do próximo bloco, no Rio, na nossa cidade do Rio de Janeiro, né? Quais são os lugares que tem rampa de voo, tanto de asa delta como de parapente, né? Legal. Porque talvez assim, conhecemos ali São Conrado, que acho que é a mais famosa, né? É o berço, né? O voo livre, né? Nasceu aqui. Também tem uma rampa lá em Paciência, né? Agora não sei um outro local, mas acho que vai ficar pro próximo bloco. Vamos já pro próximo bloco, né? Isso. Papo tá bom, mas no próximo bloco tem mais voo livre aqui no Vox Populi Esporte Fé. Fique com a gente, hein? Maravilha. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Voltamos com o nosso último bloco do Vox Populi Esporte Fé, hoje descobrindo um pouco mais sobre o voo livre, esse esporte que tem a cara do Rio de Janeiro. Mas antes de a gente voltar para esse assunto, a gente tem aquela palavra abençoada do nosso padre. Até para explicar também, porque nós temos um documento na igreja que chama-se Dar o Melhor de Si, é uma perspectiva cristã no mundo do desporto, no mundo do esporte, né? Então eu tenho feito assim, uma reflexão sobre vários pontos sobre este documento e hoje eu gostaria de falar sobre a questão de uma carta internacional da educação física, da atividade física e do desporto, que é de 1978, que coloca que o esporte ele tornou-se um direito para todos, né? Até uma coisa muito interessante, não só para os jovens ou para as pessoas sãs ou sem deficiência, independente do fato do esporte ser praticado por crianças, idosos ou pessoas com deficiência, ele dá alegria a todos aqueles que o praticam livremente, qualquer que seja o nível do jogo, né? Então, o que eu queria aqui realçar, né, acentuar também, é essa importância da prática do esporte, agora como um direito, né? Então, muitas das vezes, e claro que pelos Jogos Paralímpicos, né, isso acentuou mais ainda mundialmente e é colocado também essa importância e a liberdade que deve se dar para que todos tenham essa possibilidade na prática do esporte, né? Eu lembro que, por exemplo, nas escolas passadas, uma escola ou outra que se tinha ali uma quadra de esporte. Hoje não se pensa em construir uma escola sem uma quadra de esporte, né? Então, é tão importante desde criança, né? Também, claro, para o adolescente, para o jovem, né? Ele ter essa iniciação esportiva, né? É claro que talvez o voo não seja aí o carro-chefe, né, na prática do esporte, mas também tem essa importância dessa visão do esporte como um momento, né, e o direito para que todos tenham acesso e possam participar. Então a igreja, ela privilegia também isso, incentiva isso também, divulga talvez o que poucos sabem, né, dessa carta internacional que foi publicada em 1978, colocando e pedindo, né, cada vez mais esclarecendo sobre esse direito do esporte, né, que seja um direito para todos, independente de qualquer situação. Então eu queria trazer isso para o programa e colocar o quanto é importante que cada um tenha essa maneira, essa possibilidade, né, também essa vontade de praticar o esporte. E na nossa arquidiocese, que compreende todo o município do Rio de Janeiro, praticamente a nossa cidade ela tem uma vocação ao esporte, né? Você anda aí principalmente pela orla ou até mesmo por dentro dos bairros, sempre vai verificar alguém praticando algum esporte, ou fazendo a sua corridinha, ou fazendo o seu pedal, né? Ou sendo introduzido em alguma prática esportiva, né? Então eu acho isso muito importante e que possamos cada vez mais incentivar essa experiência para que todos tenham esse direito à prática do esporte, né? Muito bacana, muito bacana. Samir, vocês no intervalo aqui, passando de um bloco para o outro, o Samir já pediu o telefone do nosso instrutor aqui, do Luiz, porque ele vai finalmente voar, né? Vou voar. Então, em breve, vocês vão ver notícias de Samir Aros voando pelos céus do Rio de Janeiro. Já tive vontade de saltar de paraquedas. É outro que eu tô namorando há algum tempo, mas... O asa delta, o parapente, eu tô com muita vontade. Aquele dia que eu botei, né? Amigo meu voou, quase que eu pego o lugar dele. Ô Luiz, eu tinha uma dúvida. Como é que a galera descobriu aquele pico ali de São Conrado? Tipo assim, como é que os caras chegaram à conclusão que aquilo ali... Alguém desbravou, né? Falou assim, aquilo ali é bom para voar.
Ali, na verdade, foi em 1973, se eu não me engano, teve um francês, voador de asa, que veio aqui e ele chegou a decolar, não dali, mas decolou da Agulhinha da Gávea, e aí aquela área toda é uma área, tem uma família que mora lá, né? É uma área que faz parte do parque do ICMBio também, mas era uma área de preservação. E aí foram buscar, né, aonde que daria para decolar, com a praia ali embaixo, porque é maravilhoso, você decola da montanha e pousa na areia da praia, poucos lugares são assim, né? Então, a decolagem antes era lá ali pertinho da Pedra Bonita, a Rampa das Margaridas, aí depois que abriram aquela rampa lá. E hoje é uma rampa modelo, a rampa do Clube São Conrado de Voo Livre. Nós temos várias rampas aqui. Isso. Nós temos uma rampa em Niterói, que é muito bonita também, do Parque da Cidade. Nós temos as rampas da Rio Rural, que é lá em Paciência. Nós temos Itaguaí, Japeri, uma rampa que é linda, que é no Parque São Vicente, em Petrópolis. Nós temos em Sampaio Corrêa. Assim, hoje em dia, porque na verdade o parapente ele veio facilitar um pouco a questão, porque a origem do parapente foi subir montanha e descer voando. Então, as rampas da asa antigamente eram só para asa, hoje então está se abrindo as rampas para o parapente, que tem que ter um espaço maior. A asa é só uma rampinha, o parapente não, tem que ter aquela área. Então hoje, com o parapente, todas as rampas você vê o pessoal decolando de asa, de parapente, é muito bonito de ver como é que cresceu o esporte, como cresceu. E essa questão, né, de você, esporte para todos, né, de integração, é muito interessante. Porque ali em São Conrado a gente tem o privilégio de fazer um trabalho desse, de voar com cadeirantes e voar com deficientes visuais também. Caramba, deve ser uma muito sensação interessante. Meu filho é deficiente auditivo e foi muito interessante ensiná-lo a voar. Assim, quando ele quis, eu quero voar, eu fiquei receoso, porque falta da comunicação, você vai para o morrinho, rádio, né? Então era com bandeiras e o primeiro voo sozinho. Então, assim, esse ponto em que a gente, né, de 1978, né, de você integrar, né, as pessoas para o esporte ele é inclusivo, né? Inclusivo, né? E ele, né, lapida valores, lapida caráter e assim e fortalece o espírito, né? Então é muito importante a gente ver às vezes, né, a pessoa deficiente, o cadeirante ali e ele se torna igual a todos da mesma forma. Muito bonito, né? Muito legal. A gente está chegando ao final do nosso programa, já querendo te agradecer mais uma vez por ter a bondade de ter vindo aqui falar um pouco desse esporte que aqui no Rio de Janeiro ele é muito praticado, né? Mas que, né, como a nossa voz aqui, o nosso programa vai para outros locais, para outras plataformas, eu tenho certeza que pessoas de outros locais também, quando virem aqui ao Rio de Janeiro visitar, quero muito que elas também tenham essa experiência. Legal. Se você fosse definir o voo livre em uma palavra, falando de forma pessoal na sua vida, como ele entrou na sua vida, como hoje você se tornou, né, se formou como homem, criou uma família. Se você pudesse definir o voo livre numa palavra, como você definiria? Uma palavra. Ou quantas se você quiser. Você fica à vontade. É a presença de Deus no meu espírito. Bacana. É assim que eu sinto o voo livre. É uma obra divina. Bacana. Toda vez que você pula ali, né? Você faz o salto, você sente a presença de Deus, né? Muito forte, muito forte. Me sinto abençoado, fico até emocionado. Que bom. Porque, e quando a gente está, né, congregado assim, você, né, somos aqui um canal e uma ferramenta de Deus
E essa oportunidade da gente ir para uma dimensão, e aí muitas vezes eu falo, vai, abre o braço, fala com ele, você está pertinho agora. E assim, é muita adrenalina, então é muitas emoções juntas e o meu sentimento é esse. A gente faz parte dessa obra. Quantos voos você já fez, Luiz? Não tem, né? Não tem. Todo voo é como se fosse o primeiro? É uma emoção muito grande. Voar sozinho é muito bom. Voar com outra pessoa e cada pessoa assim, é uma experiência diferente. Único. É igual quando você faz uma oração, cada oração é um tipo de conexão. Sim, que bacana. Gente, Luiz, obrigado mais uma vez por você estar aqui. Então, você vai voltar aqui de novo numa próxima oportunidade e aí você vai contar a experiência do Samir voando com você. E se ele ficar com medo, se ele arregar, você vai contar aqui pra gente que a gente vai zoar ele aqui no programa, hein? Cara, você vai assim, quando a gente pergunta, você tá com medo? Olha, se você não tá com medo, tem alguma coisa errada. Ou é mentiroso, é maluco. Isso não tem jeito. Não, ficar com medo normal. Agora se ele começar a espernear, se eu amarelar, começar a amarelar. Pra ninguém. Você tem que me ajudar na Tem que ajudar. Samir, obrigado, padre. Luiz, obrigado mais uma vez. Esse é o nosso Vox Populi Esporte Fé. Siga a gente nas redes sociais. Estamos também no YouTube, no Facebook e em todas as plataformas de áudio. Lá você também confere os programas anteriores, hein? A gente se vê na próxima semana. Um beijo e até lá, hein? Bom voo. Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.